gerada pela inovação e pela desregulação financeira também não tinha sido possível tão rapidamente trazer para a esfera do mercado global vastas regiões da economia mundial. Portanto, esse processo é um processo de vasos comunicantes, mas que se desenvolve em simultâneo. Agora, a rapidez com que tudo isto foi feito gerou desequilíbrios profundos que a crise financeira evidenciou. A crise financeira de 2008 é uma espécie de um revelador de fotografia onde todos os desequilíbrios aparecem, de repente, à luz e aos olhos de todos nós. E nessa perspectiva, a crise financeira de 2008-2009 constituiu um enorme desafio para o sistema global e para a globalização, porque ela só podia ser debelada com uma resposta global. E por isso, também o sistema internacional sofreu a pressão de um choque entre uma realidade global sem governação, sem liderança, mas em que os efeitos da crise e a pressão desencadeada sobre as comunidades e sobre as sociedades colocava toda a pressão sobre os Estados e sobre os governos nacionais, precisamente porque não há outra realidade ainda mais eficiente na resposta às expectativas das sociedades contemporâneas do que os Estados. Só que os Estados, paradoxalmente, são mais procurados na satisfação das expectativas das populações, mas já não têm os instrumentos que tinham, porque grande parte das soluções está fora do alcance da ação dos Estados. E por isso, o mundo foi apanhado em contrapé, numa situação em que o fator capital, circulando à velocidade da luz, expandiu-se muito rapidamente por todos os interstícios da economia mundial. As mercadorias acompanharam significativamente a dinâmica de crescimento do comércio internacional e criaram também desequilíbrios entre produção e consumo e poupança em muitas regiões do mundo. Todos nós temos a noção do que era, há 30 anos, encontrar um produto chinês numa economia como a nossa, e sabemos o que é hoje. Esse desequilíbrio que se gerou também na circulação de mercadorias, na produção de bens a nível mundial, não deixou de ter reflexo na situação que estamos a viver. E, por outro lado, a rigidez do fator trabalho, por exemplo, à escala europeia, é ainda manifestamente um dos estrangulamentos de um mercado interno que todos nós gostaríamos de ver mais competitivo e mais otimizado. Todos estes desequilíbrios, de alguma forma, justificam a enorme dificuldade que temos em gerir a crise a nível global e a complexidade da situação internacional. Se juntarmos a tudo isto ao problema do sistema financeiro e da sua estabilidade, que é ainda delicadíssimo, sobretudo com a pressão da crise da zona euro, se juntarmos a tudo isto o problema seríssimo de gestão de tensões geopolíticas que vão ter impacto, seguramente têm tido e continuarão a ter nos próximos anos, impacto muito grande no desenvolvimento da atividade económica e no desenvolvimento também das soluções no sistema financeiro, nós temos a noção da gravidade do período em que estamos a viver e, em particular, no próximo ano, seguramente preparemos, porque vamos ter um ano muito difícil se considerarmos as tensões geopolíticas no Médio Oriente, em particular no Irão, mas também o que se está a passar no mundo árabe, e considerando a grande importância que na economia mundial o petróleo importado e o gás dessas regiões têm na fixação dos preços e na atividade económica global. Portanto, a crise global em si mesma tem uma complexidade e uma dimensão que só por si já nos criaria imensos problemas. A crise europeia é o reflexo, naturalmente, deste contexto internacional de grande instabilidade e de grande metamorfose, de grande mudança. O sistema está rapidamente a reconfigurar-se, as mudanças na economia mundial e a expansão das forças de mercado que há pouco caracterizei geraram a emergência de novos polos centralizadores da atividade económica em várias regiões do mundo
E essa dinâmica gerou naturalmente, ou está a gerar naturalmente, uma configuração geopolítica em que a relação de forças no sistema internacional deixou de ser a que era apenas há 10 anos atrás. Portanto, o mundo em emergência, os novos polos que se afirmam como detentores de capacidade produtiva e de poupança e de fixação de capitais, não deixa de gerar uma situação de reequilíbrio na geopolítica mundial que também deve ser considerada. A Europa e o Ocidente em geral, uma vez que a crise de 2008 atingiu o coração do sistema ocidental, a Europa tem que naturalmente também refletir sobre as condições em que se enquadra neste processo de transformação estrutural profunda do sistema internacional e da economia global. E a crise que vive é também uma crise de reajustamento a esse processo. Não só, mas é muito determinado por esse processo. Porque neste reajustamento global há também um reajustamento macroeconómico em que a transferência de riqueza ou a redistribuição de riqueza à escala mundial está subjacente. E o que é um facto é que a liderança ou a hegemonia que o Ocidente, a economia americana e a economia europeia tinham sobre a economia global foi desvanecendo. E nessa perspectiva, o nível de bem-estar coletivo que a Europa e os Estados Unidos conheceram nestas décadas, tendo sido em grande parte financiado com recurso a déficit e a dívida, tem que necessariamente sofrer um ajustamento. E as outras regiões do mundo estão atentas a esse processo. Não é apenas ao nível da riqueza e da sua redistribuição, mas também ao nível do poder que esse processo de confronto hoje se verifica no sistema internacional. Mas sem dúvida que um dos desafios mais sérios que temos para gerir é justamente o de como reajustar em perda de estado social e de nível de bem-estar as condições do Ocidente, da economia americana e da economia europeia, à necessidade de reajustamentos macroeconómicos à escala global que estão em curso. É impossível pedir aos chineses que não andem de carro quando temos 3 carros por família ou 2 carros por família. Os americanos e os europeus têm que perceber que este reajustamento é absolutamente incontornável e que, portanto, há aqui a necessidade de compromisso de âmbito global que determina novos compromissos sociais e novos contratos sociais que os governos e os sistemas políticos na Europa e nos Estados Unidos têm que ser capazes de gerar e de produzir. E esse desafio é muito complexo. Imaginem em Portugal quem é que podia ter ganho eleições se dissessem há meia dúzia de meses atrás votem em nós que nós vamos cortar-vos 30% do ordenado. Ninguém ganha eleições. A gestão de expectativas do eleitorado neste contexto é extremamente difícil, mas o que é um facto é que todos os governos depois são frustrados na relação com o eleitorado por essa expectativa falhada. E o descrédito dos sistemas políticos na Europa e nos Estados Unidos, em grande parte, decorre dessa circunstância, de nós estarmos animados por uma expectativa política que é diferente daquela que a realidade nos impõe. E por isso nós estamos a assistir simultaneamente também na Europa a uma situação muito interessante, que é a da tensão com os sistemas políticos, para a reforma dos sistemas políticos e para o seu ajustamento a uma realidade que, entretanto, é bem diferente da realidade que nós tínhamos há 20 ou há 10 anos atrás. Embora os partidos e os políticos europeus não estejam preparados para isso, de maneira geral, porque, em grande parte, também a pressão mediática aqui e a invasão da esfera política tão hegemonicamente determinada pelos mídias, em grande parte, fabrica esta realidade política mais artificial, mais desligada da realidade. Os políticos e os governos e os partidos, sobretudo, são máquinas preocupadas apenas com o poder e com ganhar eleições ou ser reeleito.
E essa tensão relativamente ao curto prazo e às expectativas de médio e longo prazo que as mudanças estruturais que estão a ocorrer à nossa volta impõem, gera uma situação de grande tensão. A tensão entre os mercados e os sistemas políticos, e já lá vão alguns governos que foram substituídos, foram varridos pura e simplesmente pela pressão dos mercados financeiros, que querem emprestar, mas querem garantir que a médio e longo prazo, a 10 anos, o dinheiro que emprestam lhes é retribuído. Essa pressão dos mercados é incontornável a partir do momento em que os países atingiram o nível de endividamento que atingiram. Estamos a falar de uma realidade bem diferente da realidade que conhecemos, porque quando os Estados tinham dívidas de 30%, 40%, 50% do produto, podiam dar-se ao luxo de cometer muitas extravagâncias e podiam dar-se ao luxo de até criar novas realidades que o crescimento depois da economia poderia corrigir, mas nós estamos numa situação, de facto, absolutamente extraordinária na Europa e nos Estados Unidos, que é a situação de termos atingido níveis de dívida absolutamente insustentáveis e que não dão margem de manobra nenhuma aos governos. Portanto, mesmo os governos que têm programas mais ambiciosos de intervenção, programas mais inspirados pelas doutrinas intervencionistas, têm limitações insustentáveis, porque o nível da dívida não é de forma alguma compatível. Aliás, uma das formas, provavelmente, que está a corroer mais a sustentabilidade dos nossos sistemas democráticos é justamente esse constrangimento da dívida. E por isso, até nessa perspectiva de restabelecimento da saudável condição de funcionamento da democracia, é absolutamente indispensável passar por este período de grande ajustamento do ponto de vista da dívida dos Estados que estão sobreendividados. Claro que o devemos fazer, ou devia ter sido feito, sem uma situação de resgate, porque essa coloca uma sociedade e os respectivos governos numa situação de total constrangimento, mas mesmo sociedades ou países neste momento que têm níveis de endividamento já significativos estão à beira de entrar em processos de grande constrangimento nessa perspectiva. E por isso a fórmula das grandes coligações é uma fórmula que tem uma enorme atualidade nas circunstâncias que estamos a viver, porque as grandes coligações são a forma de evitar um governo tecnocrático imposto pelos mercados, que depois têm os três partidos da coligação sentados no Parlamento a votarem as iniciativas e as ações propostas pelos tecnocratas que estão no governo, mas que não podem deixar de o fazer sob pena de não terem o financiamento. Ontem mesmo, os três partidos que apoiam um governo que não tem membros desses partidos na Grécia tiveram que assinar uma carta de garantia em relação a um financiamento de 7 ou 8 mil milhões de euros. Portanto, esta realidade é uma realidade completamente nova, é uma realidade de exceção com que a Europa se confronta e com que países como o nosso se confrontam.